Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xerê. Salve, salve Roma Negra, Salvador! Hoje, segunda-feira, começamos mais um Podomblé, saudando Exu, e como minha convidada de hoje é da nação Angola, eu saúdo também Nzila. Então, para que esta energia possa nos possibilitar que as nossas palavras sejam levadas para os quatro cantos do mundo. Nós vamos conversar hoje sobre racismo religioso, sobre como é que a gente do candomblé conduz, como é que a gente consegue lidar com essas adversidades durante o nosso dia a dia, dentro do âmbito de trabalho, no ônibus. E eu trouxe ela, que é advogada criminalista, é especialista em direito penal e processo penal, é pós-graduada em audiência de custódia e tribunal do júri, membro da Associação de Ciências Criminais do Estado da Bahia, ACRIM, e é muzenza do Unzomean Ndandalunda Tomboci Filho. Muzenza, para quem não sabe, é o Iaô da nação Queto. Então, seja bem-vinda, minha querida Lalesca Moreira. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui participando, né? Contribuindo e trocando essas informações, trocando essa energia com vocês. Que bacana. Eu que fico feliz em receber o meu chamado, estar aqui, né? Apesar da sua agenda corrida, que eu sei que você tem uma agenda bem corrida. Mas me conte quem é a Lalesca e a sua relação com o candomblé. Bem, Lalesca é advogada criminalista, tem 26 anos, fiz 26 anos segunda-feira, dia 5 de maio. Sou advogada criminalista, sou pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, estou cursando minha segunda graduação em Audiência de Custódia e Tribunal do Júri e sou muzenza do Unzomean Ndandalunda Tomboci Filho, como brilhantemente o meu colega falou. Que bacana. Eu tenho visto dentro das redes sociais aí você recebendo críticas por conta das suas vestes, por conta do seu ojar. Vi que foi comparada, não desmerecendo as baianas de acarajé, mas a forma com que eu vi o comentário foi pejorativo. Como é que está a sua rotina, né, de recém-iniciada e tendo que tá diariamente, por conta da sua tradição, ter que estar vestindo branco? Como é que está essa sua rotina de vestir o branco? Porque você está vestindo branco somente agora por conta da obrigação, né? Então, acho que por conta disso as pessoas têm percebido essa mudança. Como é que você está encarando isso? Eu sempre tive um posicionamento nas redes sociais, né? Sempre me posicionei nas redes sociais, sempre produzi conteúdo para a rede social enquanto advogada criminalista, antes mesmo de fazer santo, né? De ter me recolhido para fazer santo. Já tinha um posicionamento nas redes sociais, já me comunicava e tudo mais, já transmitia informação através das minhas redes sociais. Mas depois que eu fiz santo, as coisas, elas estreitaram mais um pouquinho, né? Eu continuei com o meu trabalho, continuei sendo advogada criminalista, continuei fazendo as audiências, continuei fazendo tribunal do júri, mas eu estava diferente, eu já não tinha cabelão, usava contregum, uso, né, na verdade, contregum, usando conta, toda de branco, na maioria dos momentos usando saia ou vestido. São raras as vezes que eu estou usando calça, quando eu vou fazer um atendimento a um cliente que está preso, que está no presídio, ou então quando eu vou na delegacia, eu opto por usar calça, assim, né, e tudo mais. E isso acabou chamando atenção.
tanto com comentários positivos como com comentários negativos. E certa feita eu estava no escritório e o meu sócio, o Dr. Pedro Henrique, falou assim pra mim: você deveria compartilhar essas críticas que você vem recebendo, porque as pessoas vão entrar no seu perfil, vão perceber, na verdade tudo é perceptível a sua religião, e talvez as pessoas fiquem repelidas, né, em criar um conflito com você pelo fato de você ser advogada criminalista. Assim, poxa, boa ideia, vou fazer isso. Aí fiz os recortes, né, que aquilo ali são comentários que eu recebo nos reels que eu posto na minha rede social. São pessoas que perguntam, às vezes de forma inocente, mas a segunda ou a terceira pergunta, que às vezes é da mesma pessoa, já não é com tanta inocência assim dessa forma. E aí eu compartilhei. Nisso que eu compartilho essas críticas, eu saio do escritório, vou pra minha casa, e quando eu chego em casa, tá bombando na rede social. É normal, né? O público gostou, tá num alvoroço assim de momento. Mas no dia seguinte continuou. E no dia seguinte também. E no dia seguinte também. E depois eu recebi contato da revista Marie Claire pra dar uma entrevista e relatar o que estava acontecendo na minha vida. Aí, a partir desse momento, eu tomei tento do que realmente estava acontecendo, a proporção que aquele post tinha tomado, né? A minha relação com o Candomblé é uma relação de muito amor. Eu me inicio em julho de 2024, mas eu já frequentava a casa que eu fui iniciada desde a pandemia. Comecei a frequentar antes do início da pandemia, um pouquinho antes do início da pandemia. E é muito engraçado porque eu recebia as críticas na vida civil, né? Mas eu também recebia as críticas dentro do meu terreiro, né? Olha, isso não tá certo. Essa roupa que você tá usando não tá certa. Esse ojá que você tá usando não tá certo. Minha filha, essa maquiagem não tá demais, não. Você tá muito nova. Esse brinco não tá grande, não. Eu sei que você é vaidosa, mas não pode, minha filha. Espere um pouquinho. E aí, quando eu compartilho essas críticas, todo mundo fica perplexo, né? Porque ninguém imagina que isso acontece, né? Todo mundo pensa, ela vai receber uma crítica ou outra, ela vai receber um olhar ou outro. Mas o ambiente que eu frequento, o ambiente de trabalho que eu frequento, é dominado na sua grande maioria por homens brancos e que tem idade mais avançada. Então, a mulher preta, macumbeira, nesses ambientes que são dominados por homens, acaba sim chamando bastante atenção. Sim. Então, eu sou reconhecida nos lugares, né? A advogada que veste branco. Sou reconhecida. Tem esse... a advogada, a doutora que veste branco. Então, as pessoas nem perguntam mais meu nome, sabe? É a doutora que veste branco. Virou minha identidade visual, né? Minha identidade profissional, melhor dizendo. Mas também tem as pessoas que olham torto, né? Que olham torto, que questionam. Hoje mesmo, eu passei por uma situação que eu tava almoçando, fui almoçar. Eu no caixa, pra pagar o almoço, uma mulher entra no restaurante e me pergunta se eu sei o valor da água com gás. Eu assim, não, meu amor, não sei qual é o valor da água com gás. Inclusive, eu ia te perguntar também. Aí ela, me desculpa. Como também já aconteceu em situação em delegacia, de não deixarem eu ir conversar com o meu cliente, porque não acreditaram que eu era advogada. E aí a gente vai levando a vida. Eu ia te perguntar se você tem encontrado nessas resistências de quando... no exercício da sua profissão, né, de chegar nos lugares e as pessoas, né, meio que te barrarem por não achar que seja advogada. No meu escritório, a maioria dos advogados são advogados pretos, né? Somos pessoas pretas. E nós temos o costume de andar em bando justamente para evitar que determinada pessoa passe por qualquer tipo de constrangimento, porque não é todo dia que você tá com a sua língua afiada para responder à altura. Então, se eu tô passando aqui com a Adriana e a Adriana recebe algum comentário e a Adriana não responde à altura, a Lalesca tá ali para poder fazer esse trabalho. Então, nós temos esse costume de andar todos juntos, né? E certa feita, fui na delegacia para acompanhar a oitiva de uma cliente, que ela estava detida. E chegamos na delegacia, o investigador pediu para que esperássemos, eu e o Dr. Pedro, meu sócio, e espera aqui, por favor. Dr. Pedro nos identifica, somos advogados de fulana de tal, estamos aqui para acompanhar a oitiva. Tá bom, espera um pouquinho, esperou. Olha, fulana de tal tá em tal departamento, pode subir. Peguei minha bolsa, mas só ele que pode subir.
fiz menção que iria subir junto com ele, né? Mas só ele que pode subir. Eu perguntei assim, por que só ele que pode subir? Aí a pessoa me responde, porque só advogado pode subir pra falar com a delegada. Eu falei assim, como assim? Eu não entendi, eu sou o quê? Porque, não, doutora, eu pensei que era. Pensou por quê? Qual a razão de ter pensado? Então, às vezes, a gente precisa ser incisivo nas nossas respostas. Mas também não é todo dia que a gente tá bem pra dar uma resposta, né, à altura dessa, né? Tem dias que a gente por isso deixa que é bom, passar, por isso que a gente anda em bando. é bom, é sempre... É porque eu já passei por uma situação no âmbito de trabalho, inclusive, e na hora eu não soube dar a resposta, né, que tinha que ser dada. Obviamente que depois eu, com a cabeça mais tranquila, eu consegui chegar até a pessoa e falar, mas também já tinha passado a situação, já tinha sido demitido, inclusive. Mas são situações que pegam a gente desprevenido. Muitas vezes a gente não é tão, às vezes é tão velado também que a gente não consegue perceber, já estão tão acostumados a fazerem isso que fazem que a gente não consegue perceber. Eu falo por mim porque eu tive essa situação, mas eu não me recordo de ter passado por... Eu vejo amigos falarem de entrar no shopping, de perceber, de ver o segurança seguindo. Eu nunca percebi isso, sabe? Eu sei que existe. Ou eu estou, sei lá, de olho bastante fechado que não consegui perceber e não ver, ou de fato não aconteceu. Mas é interessante a gente estar com pessoas do lado para poder estar dando esse suporte. E quando você fala né, advogada, a doutora que veste branco, eu me lembrei de um filho pequeno meu. Eu tenho um filho pequeno, um senhor já de 90 e... Já tem 90 anos ele. Não sei se você conhece, ele é advogado também. Doutor Antônio Luiz Calmon Teixeira. Ele é mais conhecido, ele gosta que chame ele de Chiquinho. Né? Ele só veste de branco. Agora é um homem branco. Ele é um homem branco, cabelo grisalho. E só anda de branco. Paletó, gravata, só anda de branco. Quando ele vai para a roça também, lá para o terreiro. Né? Inclusive, tenho também colegas advogados criminalistas que também, na sua sexta-feira, tá ali com o seu terno, seu paletó branco. Sim. Tem um advogado também que é muito famoso aqui no nosso estado, que todo júri ele tá de branco com sua gravata vermelha. Agora, essas críticas, elas são na rede social. Você já passou por algum constrangimento assim, em audiência? Você falou aí de subir para falar com a delegada e só pode subir advogado, mas já aconteceu de ter, sei lá, em audiência mesmo, o juiz ou o promotor não te reconhecer e passar aquele constrangimento dentro, porque eu nunca tive em tribunal, não sei como é que funciona não, por isso que eu estou perguntando, já aconteceu? O que é que acontece? Eu acredito que não tenha acontecido, porque para eu chegar em determinados ambientes eu tenho que me apresentar antes, entende? Por exemplo, para entrar na tribuna, eu advogado, eu preciso estar de beca. Então, se eu estou de beca, eu estou identificada como advogada. Entendi. Para eu entrar em uma sala de audiência, eu entro no fórum, me identifico, recebo o cartãozinho de advogada. Para eu estar ali presente, eu preciso estar me identificando como advogada. Então, eu acredito que não tenha ocorrido nesses ambientes dessa forma, porque onde eu estou, eu já fui identificada. Alguém ali já me perguntou quem eu era, entende? Entendi. E você já se sentiu tolhida por conta dos seus adereços, por conta do seu branco, inclusive dentro dessas audiências, porque a beca é aquela roupa preta, né, que bota por cima. De você estar com um ojá na cabeça, de falar que não pode, já aconteceu? Eu esperei isso quando eu fosse no presídio, você acredita? Falei assim, meu Deus, vai dar problema quando eu for no presídio, porque tem presídios que você entra sem brinco, sem anel, sem pulseira, às vezes não pode entrar nem um óculos. Então, eu pensei assim, poxa, possa ser que alguém crespe comigo, por causa do ojá, no presídio e tudo mais, mas graças a Deus e à espiritualidade, eu nunca passei por esse tipo de constrangimento nesse nível, assim. Eu estou perguntando porque a Constituição dá direito, né, da gente
teve aqui no Candomblé uma irmã do terreiro do Cobre, e que ela passou por um constrangimento no aeroporto, né, de ter que tirar o torso, enfim. E a gente vê sempre acontecendo essas coisas. Tem Negrajô já teve aqui também. Negrajô, a identidade de Negrajô é aquele turbante, né? Isso. E aí ter que passar por essas situações. Você como advogada, você ou a senhora, né? Você, pode chamar de você, gente. Como advogada, como é que você consegue lidar? Porque assim, você não é tão retinta, mas você é uma mulher preta. Você está numa posição que conhece os caminhos por onde passar, né? Os caminhos dentro Sim. da lei. Como é que você, como advogada, sofrendo essas agressões, como é que você se sente? Porque uma coisa é você cuidar de mim, tratar do meu, acolher a minha situação da qual eu passei de racismo. Outra coisa é você passar o racismo. Como é que você consegue lidar com essa situação? É uma sensação de impotência que a gente tem, né? Principalmente quando a gente não consegue identificar naquele momento que o que a gente passou foi um racismo. Então, a primeira palavra é essa, impotência. Porque a gente está sendo julgado por algo que a gente de fato é. Por algo que a gente de fato profeta, né? Melhor dizendo. Então, a sensação é de impotência. Mas a legislação brasileira, Adriano, ela nos autoriza, ela nos permite, ela dá a liberdade de crença para todo mundo. Você pode ser o que você quiser, entende? Já recebi questionamentos acerca dos procedimentos, por exemplo, em aeroporto, como você trouxe para mim. Nos procedimentos de aeroporto, o que é que acontece? A gente tem direitos e garantias constitucionais. Um direito individual, ele não pode colidir com um direito coletivo, por exemplo. Então, se eu fosse parada na revista do presídio e falasse assim, olha, doutora, a senhora vai ter que tirar o turbante para poder passar pelo raio-x, eu iria entender completamente. Sim. Por que eu iria entender completamente? Porque ali é o meu direito individual de crença e a coletividade, que é a sociedade, a proteção da sociedade. Uhum. Certo? Eu iria entender completamente. Mas não deixa de ser algo constrangedor. Não é porque eu entendo que vai deixar de ser constrangedor, ou não é porque eu entendo que vai deixar de ser... te trazer a sensação de impotência, né? A questão da revista nos aeroportos. A legislação, ela não desautoriza a revista. Porém, ela fala, se a indumentária é religiosa, você mesmo pode manusear. Entende? Então, é importante a gente saber disso. É importante para a gente não ficar mais impotente ainda. A gente não ficar mais na mão das pessoas que dominam, né, a sociedade. Então, o procedimento, quando eu passei pela situação, Alesca, você fez o quê? Eu não fiz nada. Porque a sensação de impotência, de, meu Deus do céu, às vezes também um pouquinho de vergonha, né? Porque depois que a gente fica adulta, a gente fica com vergonha de determinadas coisas. A gente fica com vergonha, eu entro em delegacia todo dia para registrar situações sobre todas as pessoas do mundo que me procurarem. Não tenho discriminação com o senhor ninguém. Vou na delegacia, acompanho. Vou no presídio, acompanho. Mas quando aconteceu comigo, eu fiquei de mãos atadas, entendeu? Quer dizer, eu, advogada, que lido com crime todos os dias na minha vida, porque eu vivo estritamente de advocacia criminal, passei por isso e também me senti de mãos atadas, de pés atados. Ah, por que você não foi na delegacia especializada? Por que você não isso? Por que você não aquilo? Por que você não aquilo outro? Porque no fundo, eu não quis me expor àquilo tudo. Entende? A gente fica numa situação... tem um medo também, né? Eu sou muito medroso com essas questões, sou muito medroso. Delegacia, é o que eu tô falando, nunca entrei no tribunal, no júri, eu não sei como é que funciona, eu vejo de TV, eu Sim. conheço de TV. E a gente fica, de fato,
impotente, né, com essa situação. Quando aconteceu com um amigo meu, eu falei, eu dou murro, eu morro, eu bato, mas quando chegou na minha vez, sabe, eu fiquei com medo, com muito medo. E da onde tinha partido, principalmente, né, porque partiu assim do alto escalão. Sim. E aí eu falei, caramba, como é que eu faço? E aí eu consegui fazer com que essa pessoa soubesse quem eu era, o que ela tinha feito comigo naquele momento, que ela soubesse quem eu era. E aí eu fiz uma carta, essa carta chegou dessa pessoa, e aí ela apareceu no terreiro. Só que eu não tenho mais uma Estela, né, para me proteger. Então, apareceu no terreiro, e aí eu tive a oportunidade de chamar essa pessoa para conversar. Ainda assim, eu fui o culpado, sabe? Uhum. Ainda assim, eu fui o culpado. E a gente fica, de fato, sem reação para essas questões. E agora o advogado tem direito, tem poder, melhor dizendo, de dar voz de prisão a alguém? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem esse direito. Qualquer pessoa da sociedade pode dar voz de prisão. Eu estou te perguntando porque acho que na sua condição de advogada, perceber e você estar no melhor dia da sua vida, né, empoderada, de alguém chegar, te olhar torto e você, sabe, dentro da sua atribuição, dentro do poder que você tem investido naquele momento ali, de dar voz de prisão à pessoa e parar uma viatura e falar assim, você está preso por racismo. Sim. Mas o que é que acontece? A tecnologia também está aí, né? Muitos crimes acontecem ali na seara do cibernético, né? Que foi o que aconteceu comigo. Foram perfis de pessoas fakes que me fizeram aquelas perguntas, entende? Foram uma ou duas pessoas que, de fato, ali era uma rede social de verdade, né? Que era autenticada e tudo mais. Mas as demais, todo mundo perfil fake. Perfil com 1, 2, 3, 4, 5 seguidores, entendeu? Uhum. Então, eu como advogada, eu sei como é o procedimento para a gente identificar uma pessoa daquela. E... É cansativo. É cansativo. Demais. Mas assim, a gente não pode abrir mão e deixar passar como se, tá tudo bem, deixa pra lá. Hoje em dia a gente tem na nossa cidade uma delegacia especializada. Isso aí é uma luta, é uma vitória. É uma vitória, entende? A gente tem uma delegacia especializada em que tem um delegado que é auspicioso, que é um delegado maravilhoso, que recebe as pessoas, que escuta. Eu tive com Everton Machado, ator também. Ele passou por uma situação recente nas redes sociais dele. Orientei ele como ele deveria fazer. Ele foi, conversou com o delegado. Ele é atacado toda hora. Ele foi, conversou com o delegado. Eu falei, você não pode deixar que isso aconteça. Nem que você vá 10 vezes, mas você tem que registrar. Aí, dei toda a orientação necessária. Ele foi, fez o registro tudo direitinho. Mas assim, imagine você viver pra... Teve aqui também, falou da delegacia especializada, ele teve aqui, o delegado Ricardo Amorim passou por aqui, deu um espetáculo assim deu uma aula pra gente, né, falando sobre a atuação da DECRIM, né, Isso, da DECRIM. Mas me diga, como você já falou que é uma vitória, mas como é que você vê a chegada desta delegacia, tendo um homem preto, né, na sua direção? Será que a gente consegue ter efeito, né, positivo com a delegacia, com advogados como você e a sua equipe? Será que a gente consegue minimizar esses danos que você, eu, Everton e outros estão sofrendo aí diariamente? A delegacia ela consegue abarcar todo essa problemática que é o racismo? Sim. O que é que acontece? A delegacia, a gente tem que pensar o seguinte, que na delegacia chegam trilhões de casos iguais aos nossos todo dia, certo?
Qual a diferença do caso que chegou lá agora e do caso de Everton Machado, por exemplo, que passou por essa situação recentemente? Everton Machado teve uma orientação de como prosseguir. Porque, assim, quem acusa precisa provar. E se a gente está indo na delegacia e se a gente está fazendo o registro, a gente precisa levar para o delegado um mínimo de arcabouço possível para que o delegado possa falar assim, vou investigar isso aqui tem cabimento de investigação. Sim. Entende? Então, como eu falei para você, crimes que são cometidos na internet, às vezes é um crime que não tem testemunha, que aconteceu ali no íntimo, só tá você e a pessoa, como é que você vai comprovar aquilo ali? É a sua palavra contra a palavra de alguém, que na maioria das vezes é uma pessoa branca, de destaque, isso, aquilo outro. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente precisa comprovar o que aconteceu. E aí vem a questão da revitimização, né? Quer dizer, eu passei por tudo, a minha palavra não é válida e eu ainda tenho que comprovar? Não. A sua palavra, ela é válida e a sua palavra é super importante. Mas, quanto mais musculatura a gente der para aquele delegado, melhor vai ser a investigação contra aquela pessoa. Sim. Bacana. Você sabe que, se não sabe, vai ficar sabendo agora, que aqui o Podomblé, ele passa na TV Quirimurê. Então, aos sábados, 17 horas... com reprise aos domingos, às 16 horas. Quem não assistir no YouTube, vai lá na TV Quirimurê, nesses horários e dias que eu falei, e vai lá e assiste o Podomblé na TV Quirimurê, a TV que você se vê. Tá dado o recado. Me diga uma coisa, e dentro do terreiro, como é Lalesca dentro do terreiro? Outro dia eu vi uma foto sua, muito bonita, inclusive, você... vestida a caráter, como é a sua relação dentro do terreiro com seus irmãos, advogada e muzenza, como é que você... Dentro do terreiro eu não sou Lalesca, né? Dentro do terreiro eu sou Masa Camutuê. Sim. Né? A muzenza noviça da casa. Minha relação com meus irmãos de santo, Ave Maria. O período do resguardo, né, principalmente o resguardo na minha casa, que é um resguardo mais longo, tudo tem duração de 1 ano, é um período que traz muita solitude pra gente, né? E assim, se não fossem meus irmãos de santo, eu também não teria conseguido passar por todos os desafios que aconteceram que vem acontecendo, né, durante o meu período de resguardo pós-iniciação. Então, não tem isso na minha casa, de fulano é advogado, ciclano é médico, fulano é isso, fulano é... Não tem isso, não. Todo mundo é pé no chão. Todo mundo é pé no chão, todo mundo é muzenza, todo mundo... Quem Come é muzenza é muzenza, quem é cota é cota, quem é macota é macota, quem é tata é tata, quem é mameta é mameta e vida que segue. Todo mundo come de mão, todo mundo come no mesmo prato e tá tudo certo. Isso não tem por que a gente ter essa vaidade toda, porque... O inquice, o orixá, o voodoo, quando vem em terra, a primeira coisa que ele faz é colocar o pé no chão, né? Sim. Então a gente precisa ter consciência disso e não deixar a matéria querer ser mais do que o espírito. É bem por aí. E o seu terreiro fica... Em Portão, uns homens andam da lunda. Nós somos uma casa de Angola que descende da casa de Cia Maria Neném. É pai ou é mãe lá? Mãe. Mameto com Angolô. Amor da minha vida. Enfim, eu feliz com sua vinda aqui no Podomblé, trazendo toda essa sua desenvoltura, né, dentro do seu âmbito de trabalho, porque é uma luta constante, a gente ter que ficar explicando, dando satisfação para que as pessoas compreendam de que o que a gente faz não é nada além do que eles estão dizendo, porque o branco que a gente está vestindo tem um significado, porque o bicho que a gente mata tem um significado. Exato. Toda hora a gente tem que estar explicando enfim, e ter você aqui trazendo toda essa sua bagagem e deixar a gente por dentro de como conduzir, de como caminhar quando for acontecer, né? Porque vira e mexe a gente tá passando por essas adversidades do racismo
E a sua fala aqui, as suas narrativas, elas nos fortalecem, né? Nos deixam com esperança de que a gente consiga aí mais para frente viver com mais tranquilidade, né? Então, muito feliz com a sua vinda aqui no Podomblé para contribuir e deixar aqui para a posteridade essa sua fala que eu achei de suma importância. A gente está chegando no nosso final de bate-papo e gostaria que você deixasse as suas contribuições finais. Primeiramente, agradecer, né, o convite do Adriano. Foi maravilhoso estar aqui, né, compartilhando, trocando conhecimento e tudo mais. Como eu já disse, a casa que eu nasci, a casa que eu fui feita, é Uns Homens Andam da Lunda, fica em Portão. Nós temos um trabalho maravilhoso com a comunidade de distribuição de cesta básica, um trabalho árduo, um trabalho de estar buscando a melhora espiritual, de estar ajudando o nosso próximo. É uma casa de tradição, uma casa que tem sessão de caboclo, que tem sessão de cigano, que se você estiver precisando de um socorro, de uma misericórdia, de um passe, de uma palavra, com certeza lá você vai achar. Então, vou aproveitar que estou aqui, vou pedir contribuições para o nosso trabalho espiritual do Uns Homens Andam da Lunda, que se Dando a Lunda tocar no seu coração, que você entre em contato com a gente para poder fazer parte desse projeto maravilhoso. E é isso, né? É isso que o Candomblé proporciona. O Candomblé proporciona só coisas boas, né? Ajuda o próximo. Quem está com frio, a gente dá o cobertor. Quem tá com fome, a gente dá o que comer. E as pessoas não conseguem. Acho que é porque é coisa de preto. Acho que porque tudo que é do preto... Verdade. É amaldiçoado, sabe? E a gente tem que... Eu acho que o Podomblé é esse espaço que a gente, né, tem para poder estar levando. E por isso que eu sempre falo, quando eu começo o Podomblé, saudando Exu, porque Exu, né, e Nzila são os caras que levam a nossa fala, os caras que se comunicam, né, que fazem essa comunicação entre o céu e a terra. E para que as pessoas compreendam que a gente não faz nada mais além do que cultuar essas energias, que são energias do bem, né? Nossa energia ancestral, né? Energia ancestral. Energia ancestral. E é isso, eu estou muito feliz e muito obrigado por estar aqui no Podomblé Conexão e Saberes. E para vocês que estão em casa aí nos assistindo, eu desejo saúde em abundância, muito axé e até o próximo Podomblé. De 15 voltou orixá, boiadeiro ancestrais, é minha fé.